Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, estimado ouvinte, amigo fiel do programa Mais Família. Olha, já estamos no ar e de certeza já deu conta, porque já começamos mesmo a falar, já deu conta. Obrigada por aceitar a nossa companhia, onde quer que esteja. Esta é a Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Para quem só hoje sintonizou, seja bem-vindo ao programa Mais Família, querido ouvinte, e esteja conosco até ao fim. Hoje falaremos sobre criminalidade juvenil como consequência da desestruturação familiar. Você vai saber um pouquinho sobre esse mundo, criminalidade juvenil. Quem comete esses crimes, estamos a falar dessa franjazinha juvenil, já saberá quando é que nós consideramos essa franja juvenil. Então, vamos falar sobre criminalidade juvenil como consequência da desestruturação familiar. E para este tema, temos aqui já em estúdio o nosso jurista especialista em jurídico civil, que vai abordar em torno desse grande e importante tema. Seja bem-vindo, Dr. Gildo Laureano. Obrigado, irmã Calete, okay. E saudações a todos os ouvintes. Acredito que eles já receberam. Sim, senhora, muito bom, Olha, muito bom, voltou. Voltamos. Que bom, Mais Família ama. É sempre bom voltar a casa. É verdade. Mais Família, certo. Estamos felizes. Sentimento recíproco. Okay. Sim, senhor. O nosso tema hoje será sobre criminalidade juvenil e acredito que os nossos ouvintes estão ávidos para saber um pouquinho sobre este tema. E como o doutor já está aqui, por favor, vamos começar, porque no Mais Família o tempo voa. Nós queremos saber, doutor, há algum conceito sobre criminalidade juvenil? Ok, a criminalidade juvenil, assim, em termos muito mais simples e práticos, para que os nossos ouvintes possam perceber, estamos diante de um crime juvenil quando um menor de idade entra em conflito com a lei. Mas em conflito com a lei? Em conflito com a lei no sentido em que o menor de idade viola aqueles valores fundamentais consagrados na lei penal, ou seja, protegidos na lei penal. E quando o menor anda na contramão desses valores protegidos pela sociedade angolana, aí sim, estaremos diante do menor em conflito com a lei. A lei. Certo. Okay. Existe alguma relação entre criminalidade e violência? Olha só, a violência desencadeia para criminalidade quando essa violência violar valores sociais que o direito penal protege. Ou seja, no âmbito da convivência social, o Estado consagrou certos valores como fundamentais no sentido em que carecem de proteção, e que a violação desses valores tem como consequência uma pena, quer seja de prisão efetiva, de multa, ok? E outras medidas de coação que o Estado possa aplicar. Então, a violência pode levar ao crime, à criminalidade. Ou seja, a criminalidade é quando o indivíduo ou quando a norma é violada. O que é crime? Vamos começar ali. O que é um crime? O crime é todo ato humano, né, que viola um comportamento, ou seja, que viola um bem protegido. Só é crime aquilo que está tipificado na lei. O que está tipificado na lei? Quando a lei diz que quem violar o domicílio do outro é crime, então se eu violar sem o consentimento da outra parte, eu estou a cometer um crime. Okay. Quando a lei diz que a vida, a Constituição protege no artigo
23 fala sobre a igualdade, depois temos a questão do direito à vida. Quando a lei protege a vida e o Código Penal lhe vem dizer que o homicídio é punido com uma pena, ou seja, nenhum indivíduo, enquanto cidadão angolano, está permitido a tirar a vida de outrem. É um bem protegido pela lei. E quem assim o fazer, concorre a um crime. Okay. Estamos a falar de violação de um bem protegido penalmente falando. Okay. Quando alguém anda na contramão ou viola aqueles direitos, aquele bem coletivo ou social que está protegido pela lei penal, estamos diante de um crime. E a criminalidade aqui é a violação constante da norma penal. Okay. A violação daqueles direitos protegidos pela norma penal. Estamos a falar de criminalidade juvenil. Quem são os autores? Ok. A criminalidade juvenil. A criminalidade juvenil é cometida por menores de 18 anos. A criminalidade juvenil é aquela que é cometida ou praticada por menores de 18 anos. Ou seja, quando um menor anda na contramão da lei. E sobre isso vem uma outra questão. Qual é a idade penal em Angola? A idade penal em Angola são 16 anos. Ou seja, o menor de 16 em diante comete crime. O menor de 16 para baixo, ou seja, de 15 anos, não comete crime. É o menor em conflito com a lei. Okay. Alguém que de qualquer forma concorre para o crime incide em alguma pena. E para os jovens acontece o mesmo? Olha só, quando é um maior de idade ou quando está abrangido pela idade penal, que é de 16 em diante, concorre para um crime. E tem as penas... 16 em diante. Certo. E 16 para baixo. 16 para baixo é o menor em conflito com a lei. Ele não recebe a penalidade do Código Penal, porque tem uma lei de julgado dos menores, ou de julgado de menores. Essa é a lei que trata sobre os menores que estão em conflito com a norma, que é a norma penal, no caso. Qual é a consequência de um menor de 16 anos ou 15 para baixo que entra em conflito com a lei? Ele não vai na prisão como um maior de idade. Como um maior. Ele deve ser... recebe medidas de correção social. Ou seja, tem que ter uma equipe de apoio psicológico e um assistente social para a reintegração do menor na vida social ativa. Okay. E como é chamado o menor que comete crime? Aos adultos nós rotulamos logo, não é? É criminoso. E bandido. É o menor. O menor é mesmo o menor em conflito com a lei. São os menores em conflito com a lei. Essa frase parece um bálsamo. É o menor infrator. É para não quebrar a psique dele? Olha, porque... menino, estás em conflito com a lei e ele não percebe. Ele vai dizer o que está a dizer para mim. Certo. É o menor infrator. Não é o menor criminoso, é o menor infrator. Começa uma infração. Essa infração que está ligada ao direito penal. Normalmente, no nosso país, trata-se da lei do julgado de menores. Temos tribunais de julgado de menores. Ok? Só para aqui nossos ouvintes verem que o menor não é julgado no mesmo tribunal que um adulto. Okay? Sim, o adulto, ele como é que eu digo? Ele incide em alguma pena. Certo. Por isso tem um tribunal. E a criança tem tribunal também, porque se ele está em conflito com a lei... Também tem uma pena. Tem pena? Tem pena. Tem pena. Qual é? E que eu dizia, as penas estão todas viradas para o sentido de reintegração do menor na sociedade. O menor pode ser... Quem responde? O próprio menor? O crime não é transmissível. É o menor. É o menor mesmo? Sim, o crime não é transmissível. E ele faz aquilo na inocência, não? Na inocência não, faz de forma consciente, só que não sabe as consequências do seu ato. Okay. Na inocência não, porque às vezes é premeditado até. Só não tem noção do alcance das consequências do seu ato. E o direito penal vem, não, para além de punir,
mas também é para quando alguém comete um crime ou cometeu uma infração penal, ou quando o menor está em conflito com a lei penal, quando o Estado aparece, não vem só, no menor não vem no sentido de punir o indivíduo, vem no sentido de reabilitar o indivíduo para ser aproveitado na sociedade, porque é um indivíduo em construção. E o artigo 35 da Constituição da República de Angola, que nos faz remissão para os artigos primeiros do Código da Família, fala sobre a responsabilidade do cuidado do menor, que não é só dos pais, é da sociedade e do próprio Estado. Não é uma faculdade, é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade dos pais e é uma responsabilidade do Estado. Então, como é que o Estado atua para que possa proteger o jovem? Para que possa proteger o jovem, o Estado tem uma instituição vocacionada para a proteção da criança, que é o INAC. O Ministério da Família e Promoção da Mulher tem esse instituto, que é o INAC. O INAC é a instituição vocacionada para a proteção dos direitos e garantia, protege os direitos dos menores e garante que esses direitos sejam exercidos pelos menores. Mas para isso é necessário que os pais se desloquem até lá para dizer que o filho está assim, porque eles não fazem visitas. Há assistentes sociais que procuram famílias? Não. Olha, depende. Se eles derem conta que a família precisa de... Porque o direito ou a vida social é como o médico. Sim. O médico não procura o paciente. Mas há médicos de família. Sim, quem foi procurar foi a família. Okay. Quem foi lá procurar foi a família e disse que sempre que temos doente eu vou lá. Ou então o médico periodicamente tem que passar para nos ver. Okay. A manifestação é minha. Então, nesse caso... O mesmo acontece com o INAC. Os tribunais devem ir para lá. Quando alguma coisa está... Ou então eu que fui vítima da ação do menor. Eu vou me queixar e se eu for para uma esquadra, certamente que o juiz, o instrutor do processo ou o procurador junto à esquadra vai remeter para o julgado de menor, porque são eles que têm a competência para cuidar desses casos. E no julgado de menor está sempre lá o INAC a acompanhar os casos. E o INAC tem também um número de denúncias. Também tem. O INAC tem um número de denúncias. Qual é o número de denúncias do INAC? Olha, para os nossos ouvintes? Não consigo precisar, mas se calhar no final do coisa posso aqui apresentar, certo? Ou numa outra ocasião. Mas o INAC tem um número de denúncia. Se puderem localizar, é só entrar na página do INAC. Pode ir para Google, procurar INAC. No portal vai encontrar os endereços eletrônicos e telefônicos do INAC, o número de denúncia que o INAC tem recebido constantemente. E ela recebe situações de diversas ordens da vida social, em que o menor é o infrator ou que o menor é a vítima. Certo. Mas, doutor, o que é que leva um jovem a engrenar para este mundo da criminalidade? Olha, como nós dissemos, que a responsabilidade do cuidado, de educar, proteger a criança é dos pais, em primeira mão, da sociedade e do Estado. Ou podemos inverter: pais, Estado, sociedade. É uma responsabilidade coletiva e conjunta. Esses três entes que eu aqui citei, ninguém pode descurar de proteção da criança. Ou seja, sempre que eu tiver que colocar um menor, ou tiver que colocar um filho no mundo que está sob a minha responsabilidade, como o nome indica, é minha responsabilidade. E o Código da Família fala sobre a responsabilidade parental. Okay. Eu, como pai, seja o filho de laço consanguíneo ou da adoção, é meu filho. E eu tenho responsabilidade para com esse novo ser, para com essa criança esse ser que está em construção. E num dos debates aqui, ou num dos programas, nós já falamos sobre a questão da violência doméstica.
Proteção às vítimas. Certo. E lembrando, nós falamos aqui nessa ocasião de que quando um pai ou uma mãe não assume a sua responsabilidade, isso nos leva para a violência doméstica. No artigo 6º da Lei contra a Violência Doméstica. E que essa lei nos remete para o Código Penal, que é no 246 ou 48 por aí, que tem referência à questão do abandono. Okay. A violência, quando eu não presto a minha assistência enquanto pai, eu concorro para um crime. Ou seja, a responsabilidade de criar um filho não é uma faculdade dos pais, é uma obrigação. Quando não fazem, entram em contradição, ou seja, em conflito com a norma. E quando nós temos assim, que para que o menor possa crescer de forma saudável, isso está bem plasmado na Constituição da República de Angola, no artigo 35, diz que é responsabilidade dos pais cuidar do desenvolvimento da criança. É responsabilidade do Estado cuidar do desenvolvimento da criança. É responsabilidade da sociedade cuidar do desenvolvimento da criança. E nós estamos a ver aqui que uma criança que cresce num lar desestruturado, a questão que se coloca, então, o que é que vem a ser um lar desestruturado? O que é isso? Nós sabemos, por maioria de razão, nós sabemos como é que a família é constituída. Uma família formada por pai e mãe. Depois vem os filhos. Ok? Se nós temos aqui o pai e a mãe, cada um tem uma tarefa. Uma tarefa específica na educação deste menor. E quando um não faz a sua tarefa, já estamos a ver aqui que o menor não vai receber aquilo que deveria receber. Quando falo da desestruturação de um lar, não é só pessoas que vivem separadas, ou pessoas que só têm pai porque a mãe morreu, ou que só têm a mãe porque o pai morreu. Não. Eu falo também de uma desestruturação de lares de pessoas vivas e que de certa forma partilham o mesmo teto, mas que não prestam esta assistência da criança. O pai e a mãe não sabem onde o filho anda, não sabem com que o filho anda, e principalmente para nós que estamos nessa metrópole que é Luanda, que a vida é tão corrida, o pai e a mãe saem às 5, voltam às 21. E o filho faz das suas. O filho fica em casa com quem? Sozinho, e algumas vezes até é a criança a cuidar de outra criança. E nós temos que lembrar que nesta fase o menor está em construção. A psicologia educacional diz o seguinte, que a personalidade de uma criança forma-se na infância, dos 0 aos 7 anos. É a fase que o indivíduo vai formar a sua personalidade, porque ele aprende mais observando do que ouvindo. Ele faz aquilo que vê. Certo. Daí vem aquele ditado, pau que nasce torto, não se endireita. Porque nós temos que proteger a criança lá na fase. A criança tem que ter um modelo de vida. Se ele não tem um modelo de vida, não tem os pais como modelo de vida, qualquer um que aparecer na rua vai ser o modelo dele. Qualquer um que vê na televisão vai ser o modelo dele. E nós temos visto episódios tristes dos nossos filhos, porque estamos a viver no lar desestruturado. Ninguém presta atenção no menor. Nos preocupamos a meter comida em casa e a parte mais importante, que é a parte afetiva, deixamos de lado. Estamos a falar de um lar desestruturado. Eu não estou a falar simplesmente da mulher viúva, da mulher abandonada, que trabalha sozinha, luta para dar de comer os seus filhos. Não. Estou a falar também de pessoas que vivem partilham o mesmo teto, mas que não dão atenção devida à criança. E vamos ter o quê? A criança a pegar ponto a ponto, vai na rua, aprende uma coisa na televisão, no vizinho, e vai formando o seu caráter. Depois vamos falar assim, esse mesmo que os pais deles são assim, até o filho da irmã Calete é assim, sim.
E nós aí nos perguntamos onde é que erramos. Não, Onde é que erramos? nós temos assim onde é que erramos, isso é para fugir. A culpa nunca pode morrer solteira, nós queremos sempre procurar alguém. Não é? Porque eu acredito que o sucesso dos filhos depende 99,9% dos pais. Dos pais. E há pais até que dizem, mas eu não deixei faltar nada, eu pus comida, eu paguei a escola, eu comprei roupa. A Constituição não diz só para dar bens materiais. A Constituição não diz para dar bens materiais. O amor é importante. E nós fomos na própria Bíblia, diz que instrua o menino no caminho onde deve andar. Não disse instrua o adulto, instrua o menino. E o direito penal diz o seguinte: educa o menor para não ser punido quando o grande for. Quando o grande for. E a sociedade diz, é de pequeno que se torce o pepino. Olha, sim, tudo vai para o mesmo... Sim. Pois é. E depois dizem, não, eu fiz tudo. Não fizeste. Não fez. Se os filhos não nascem já sabendo. Como eu disse aqui, nós aprendemos isso em ciências da educação. Acho que para quem é professor entende muito, quem fez o magistério primário, entende muito bem sobre essa questão da formação da personalidade do indivíduo. É dos 0 aos 7 anos. Ele não vai aprender o que a irmã Cláudia faça isso, não. Ele vai imitar os teus passos, vai imitar o teu comportamento. Por isso que ele tem modelos. A menina vai ser parecida com a mãe, porque ela vai se identificar com aquilo que a mãe faz. O menino vai ser igual ao pai, porque ele se identifica com o que o pai faz. Talvez por isso é que nós vemos crianças às vezes a brincar e o rapaz diz sempre, olha, eu estou a sair, vou trabalhar. E a menina ali às vezes a cuidar das suas bonecas e tudo. Será que ela vê a mãe a cuidar dela e o pai a ir para... Certo. Porque é tudo aquilo que... Como é que ela aprende a ser mulher? Como é que ela aprende a ser homem? Porque nós não nascemos mulher e homem. Nascemos sexo masculino e feminino. A sermos mulher e homem somos ensinados. A sociedade nos ensina a sermos mulher e a sermos homem. Ela vai aprender na sociedade como é que uma mulher se comporta. A pessoa do sexo feminino, a sociedade rotulou como mulher. E o comportamento de uma mulher é este. E quando eu não acompanho, o que é que vai acontecer? Fica confusa, ela não sabe se vai se comportar como homem, se vai se comportar como mulher, porque não aprendeu, ninguém instruiu. E não estou a falar aqui de dar bens materiais, estou a falar de afeto. Estou a falar de companheirismo, estou a falar de proteção, estou a falar de carinho. Isso é importante para a formação da personalidade da criança. E depois, quando tem o pai, no meu tempo, quando você cometia, mas estava cometendo, teu pai vai vir, você saia logo. Porque nós sabemos que o pai é amor, a mãe é amor. Você pode cometer, mas quando o pai vem, o pai da ordem. Coloca a ordem. Imagine se o pai não estiver ali. E um indivíduo que cresce sem medo é perigoso. É perigoso. Um indivíduo que cresce sem medo e sem respeito às coisas dos outros é perigoso. Olha, e a psicologia já defende diferente, não é? Porque hoje é sempre, não, a criança não pode ter medo porque não pode ter medo. Por isso que nós temos muitos indivíduos depressivos. Naquela sociedade em que tinha regras, os psicólogos não tinham tanto trabalho como agora. Porque os filhos tinham mesmo medo. Não. O vizinho, bastava o vizinho passar, o meu pai vai saber. Porque o vizinho ia até a casa, antes de chegar à sua casa, ainda, não é? Certo. Chegava até a casa do vizinho, olha, vizinho, eu vi o seu filho ali. A responsabilidade social que o Estado obriga é esta. Para ajudarmos a formar, a educar a criança. Não importa se é nosso ou não, é uma responsabilidade social. Agora. Mas hoje em dia, se o vizinho bater o nosso filho, olha, parece que a família toda, chamamos a família toda para agredir o vizinho. Certo. Porque as coisas são dinâmicas. São dinâmicas, mas aquilo que é o correto não é dinâmico. O correto é sempre o correto. Não importa onde estivermos, certo? Isso é como Deus. Deus foi ontem, é hoje e eternamente.
Sempre Deus mesmo. é a verdade. Deus então é a Deus. verdade não vai mudar. Não muda. Não vai mudar porque eu acho que se eu colocar o meu filho com regra, vai estar depressivo. Não. O psicólogo que defende isso não foi educado com mimos. São os não foi educado engraçado. Não foi educado Essa com é a mimos. parte engraçada, Não foi educado com mimos. Então, mas isso não é filosofia. Não é filosofia barata. É filosofia séria. O indivíduo que cresce sem medo e sem respeito com a coisa do outro é perigoso. É perigoso. O indivíduo tem que ter medo e respeito nas coisas do outro. Para que seja um indivíduo apto a viver em sociedade. Porque tem sentido assim. Viver em sociedade implica renunciar parte do meu eu para a coletividade. Quando eu não tenho medo de situação nenhuma, não tenho respeito pelo patrimônio, não tenho respeito pelo bom nome da irmã Calete, eu vou falar aquilo que me vem na mente, eu vou pegar a coisa da irmã Calete sem o consentimento. Percebes? E sem dor, sem piedade. Porque eu não tenho respeito pelo teu patrimônio, não tenho respeito pela tua pessoa. Vou ferir direito alheio. Okay. Então, a criança, a família é o núcleo fundamental da sociedade. Isso você não encontra só na Bíblia, encontra até na lei dos homens. A família é o núcleo fundamental da sociedade. Então, nisso, os pais devem parar para pensar, porque hoje a sociedade está tão dinâmica, os dois saem para trabalhar, os filhos ficam sozinhos, como disse há pouco. Um dos dois deve pensar e parar um pouquinho, não é, doutor? Irmã Calete, nós como pais atuais somos egoístas. Estamos tão focados em querer se ingrar na nossa carreira profissional. E estamos a olhar nossos filhos como objetos, não pessoas que carecem de amor e proteção. Olhamos as pessoas, os menores, como objeto, a quem nós podemos compensar a nossa ausência, compensar o nosso afeto com bens materiais. Poucos de nós, aqui falou aqui dos cidadãos dessa grande metrópole, poucos de nós estamos preocupados com a família. Com a família, isso é preocupante. Poucos de nós. O mais caricato é que você encontra que o menor é mais apegado com a senhora da creche do que com os pais. É verdade, já estamos então, nessa. Qual é a razão como homem procurar uma mulher virtuosa que não vai educar o meu filho numa sociedade como essa? Por isso é que a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? Olha, vamos a um intervalo. Querido ouvinte, vamos fazer um intervalo curtíssimo e já voltamos. Vida Plena, o programa que leva até si informações essenciais para um melhor estilo de vida. Nele, especialistas darão dicas para alimentação saudável, atividade física, prevenção, mudanças de hábitos, entre tantas outras temáticas que envolvem o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Vida Plena. Na Rádio Adventos. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Já estamos de volta para dar sequência ao nosso tema de hoje, criminalidade juvenil como consequência da desestruturação familiar. Então, se só agora sintonizou, querido ouvinte, estamos aqui com o Dr. Gildo Laureano, ele é jurista e especialista em jurídico civil e ele está a nos orientar aos poucos para melhor entendermos sobre esse tema. É importante que nós prestemos mais atenção à nossa família, aos nossos pequenos principalmente, porque segundo o doutor, os nossos filhos criam a sua própria personalidade dos 0 aos 7 anos. Precisamos ter atenção. Você, querido ouvinte, trabalha em quantos sítios? Hoje a realidade é essa, estamos aqui, estamos ali, estamos acolá para dar o melhor telefone, a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor mochila para a criança ou pasta. Será que isso vale a pena mesmo? Quer dizer, de alguma maneira até tem o seu valor. A criança fica feliz, você que é pai ou mãe também fica. E o afeto?
Em que momento vai dar? Se você chega em casa já a escurecer e a criança se calhar até às 18 horas já vai para a cama, porque não aguenta esperar pelo pai ou a mãe e sabe que o querido ouvinte ou o papá ou a mamã vai chegar muito tarde. Vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso, vamos parar um pouquinho para refletir. Não lhe estou a pedir para deixar de trabalhar, nem pensar, mas vamos prestar atenção ao exagero. Estamos mais na rua do que em casa. A buscar o quê? O nosso filho precisa de nós, a família precisa de nós. A família precisa de atenção, precisa de amor, precisa do nosso olhar. Será que você que me escuta tem dado isso? Será que é pelo telefone? Olha, façam isso. Olha, dê banho ao seu irmão. Olha, será que é isso mesmo? Não será que a criança quer ser preparada pela mãe? Quer ser elogiada pelo pai? Não será que ele quer chegar até a escola com o pai ou com a mãe? É sobre isso que vamos falar, porque a ausência disso pode se desencadear para esse tema. Criminalidade juvenil como consequência da desestruturação familiar. E o doutor disse, há famílias que estão dentro da mesma casa, partilham o mesmo teto, mas há desestruturação. Veja como é que é preocupante. Doutor, vamos dar sequência ao nosso tema. Olha, será que é necessário apelarmos aos nossos ouvintes, seja mãe, seja pai, seja encarregado de educação, a pararem um pouquinho para terem tempo de prestar atenção aos filhos? É necessário, mas antes eu queria só deixar os números do INAC, os números de atendimento, os números de denúncias no caso. Os números são 945 17 79 73. Mas e tem outro 997 18 43 48. Primeiro são números para denúncia. O ouvinte deve estar a dizer, mas vão denunciar quem? Se o filho é meu. Vai denunciar não só quando o menor está em conflito com a norma, mas também quando for vítima. Quando for vítima. Sim, se calhar vítimas de maus trato. Ok. De parte dos pais ou a quem tem a guarda do menor. Ok. Certo. Então, como mães, vamos direcionar a quem? Às mães ou aos pais? Alguém deve cuidar da educação dos filhos. Sim. Para ver se diminuamos... Alguém não, todos. Todos? Sim. Não, mas quem é o provedor do lar? O provedor? Na sociedade em que nós vivemos é o pai. À luz da Bíblia? Também, é o pai. Ok. Sim, estamos numa sociedade patriarcal. Ok. Ainda bem, já falamos dos dois, não é? Sim, mas a educação é dos dois. É dos dois. Certo. Mas quem fica mais com os filhos quando um sai para procurar o alimento? Olha só, numa sociedade como essa atual, em que luta-se pelos direitos iguais, os liberais entendem que qualquer um pode ser o pai se tiver mais tempo, pode ser a mãe. À luz da Bíblia, eu sou um conservador porque eu recebi uma educação cristã. Okay. Para além disso, cientificamente, eu acho que a mãe é mais maternal, passa a redundância, do que o homem. É por aí que eu quero chegar. Então, por mim, o pai, para cuidar como a mãe cuida, o pai faz esforço e a mãe não faz. A mãe não faz. É natural. Como eu disse, ela aprende desde criança. Ela cresceu com um modelo. Ela aprendeu isso da mãe, e o filho, o homem, aprendeu do pai, que ele é educado a ser provedor. Ok. Pois, mas as mães hoje têm 4, 5 empregos, não sei como aguentam, mas como têm. Aguenta? Como aguenta? Pois. Sim, como aguenta. Nesse caso, muito. Os filhos não, cada escolha implica renunciar de algo. Quando eu escolho a minha carreira, eu renuncio o cuidar dos meus filhos. E ali... Não é possível levar uma carreira com êxito, como uma cidade como esta, Luanda, ou qualquer parte das cidades grandes, e também olhar na mesma proporção a família. Lembrando que boa parte das pessoas que lutam, ou seja, os empregos, normalmente, se for no setor privado, é das 8 às 17. E esse período todo, qual que está o filho? Com a babá. Está a fazer o quê? Para outros na creche. Ok. Agora, eu sou cristão e eu vou procurar uma mulher com princípios cristãos para educar o meu filho.
Mas estamos todas mesmo a trabalhar. Para educar o meu filho. Só que ela também não tem tempo. Pois é. E eu vou procurar alguém que eu não sei que tipo de educação ela recebeu para educar o meu filho. E amanhã eu vou dizer, eu nem conheço quem és tu. Está falando do meu filho. Pois. Porque tem um comportamento adverso. É um daquele elemento o pai... que tem o sangue daquela família, mas tem um Pois. comportamento completamente antagônico. Porque cada família tem um padrão de comportamento. E esse comportamento é passado de geração em geração. É na convivência. Não é leitura. Não é transmissão por telepatia ou coisa parecida, não. É o dia a dia. A convivência, é o toque. É, como é que se diz? Ter momentos de qualidade com a família. E nós não temos. Muito de nós não temos. Não temos. Porque aos dias de semana estamos a correr e aos fins de semana, principalmente aos domingos, nesse caso, estamos cansados. Bem cansados. E quando não está cansado, tem que pegar aqui, tem que fazer aquilo. Quando é que estás com a família para sentar, para conversar, para brincar? É complicado. É complicado. Quando tem férias, tem que fazer outra coisa. E a sociedade atual está a ser tão egoísta, mas tão egoísta, é que esquecemos a questão dos filhos. Nós estamos a educar os filhos como se fossem projetos robóticos. Às vezes a criança não quer estudar numa determinada escola, num determinado país, e a gente vai mesmo. Não, ela também não pode querer. Ela não pode querer. Não pode então querer. Temos mesmo de obrigá-lo. Não é obrigar, instruir. Eu sou pai. Okay. Onde ele vai passar, eu já passei. E eu te digo, filho, não anda aqui porque são caminhos tortuosos. Okay. Vem para aqui. E se aquele curso ele não gostar? Se ele não gostar, qual curso? Vai mandar estudar lá fora? Tu entras na universidade já 16, 18 anos. É alguém que já tem uma consciência. Eu já instruí o meu filho de pequeno. Mas nem todos os filhos vão com idade para a faculdade. Alguns vão muito cedo. Sim, muito cedo, Alguns mas eu já fiz trabalho de baixo. Porque eu não posso chegar no final e exigir aquilo que eu quero, eu tenho que começar de baixo. Mas é engraçado que algumas crianças dizem, eu vou estudar no sítio X, mas eu não queria. Mas o meu pai, como quer, eu vou. Existe agora no mundo ordiano que é vocação, como é? Educação? Não, como é que é? Uma orientação vocacional. É isto. Existem profissionais para descobrir onde é que o menor, onde é que o indivíduo está inclinado. Então, se o pai quer o sucesso do filho, porque há cursos que o filho pode querer, mas eu posso te dizer que aqui você não vai ter sucesso. Sucesso, porque quando você estuda, olha o mercado de trabalho, ninguém vai estudar para ficar em casa. Então, se o filho quer uma profissão que não tem empregabilidade em Angola, como é que eu vou fazer a vontade do filho porque a vontade ele tem que ir? Não, onde ele quer ir eu já passei. Mas eu tenho que fazer um trabalho. Não naquele momento. O trabalho é desde o ensino de base. Eu tenho que ver qual é a vertente que o meu filho leva. Se é para as ciências exatas, se é para as ciências humanas, se é para as ciências de gestão econômica. Eu tenho que ver. Porque eu não posso chegar no final de tudo. Estamos a falar de ensino superior, é faculdade, é investigação. O indivíduo tem que ter base. Já sabe o que vai fazer. Percebe? Então, nesse sentido, quando o pai diz, não, o filho tem que ir ali, é o pai que não conhece o filho. Porque o pai poderia moldar a consciência do filho. Mesmo. Não, impõe porque eu só tenho dinheiro, porque eu vou te mandar no sítio tal, porque eu posso. E para o mundo da criminalidade é um passo. Por uma pequena insatisfação, a criança já começa a pensar de maneira estranha. Não, sim, porque só pensa estranho quando ele não tem bases. Quando não tem bases. Sim. Quais são essas bases? As bases é ter respeito à coisa dos outros. É ter medo da coisa alheia. É ter medo de tocar o que não é seu. Não, mas estamos a falar de formação. Sim, o menino só vai concorrer para a parte criminal quando não tem base sólida. Porque porque eu vou passar valores. Os valores é que limitam que o indivíduo possa cometer crimes. Quando não tem um valor sólido, qualquer coisa para mim serve. Por isso tem mesmo de se instruir desde muito pequeno. A própria Constituição, e nos artigos 2º, 3º, fala sobre a família, do Código da Família, a Constituição no artigo 35, dessa responsabilidade.
é uma responsabilidade, é da criança, a instrução começa lá na base. Você não pode querer endireitar o homem na fase adulta. Nem é possível. Então, quando eu pai, o meu filho se tornou bandido, eu não posso culpar ninguém. Em alguma coisa eu falhei, de forma consciente ou inconsciente, falhei em alguma coisa. Ninguém nasce já sabendo. Ninguém nasce sabendo, todo mundo vai aprendendo aos poucos. Tem que. Mas há alguns criminólogos ou criminalistas que entendem que há pessoas nascidas que estão inclinadas para o crime. Já desde pequenas. Certo. Há pessoas que nasceram inclinados para violar as normas, para a prática do crime, certo? Mas isso é uma exceção, isso não se discute. Vamos falar da regra. As pessoas nascem, como dizia Sócrates, tábua rasa. Ok. Tem que aparecer alguém que vai escrever. Vai escrever para E quem vai escrever? É o pai. Okay. É a mãe. Por isso que eu disse, antigamente os pais mais severos faziam filhos fortes. Hoje não vemos isso. Os pais mais severos faziam filhos que conseguiam sair de situações extremas. Atualmente uma coisa de nada, o indivíduo está derrotado psicologicamente. Já pensa em morte e tudo. Ok. O que é que nós estamos a dar aos nossos filhos? Estamos a ensinar valores, aqueles valores que os nossos pais nos passaram. Nós já não queremos passar. Sim, não queremos. Poucos passam. Não queremos passar porque nós estamos preocupados em querer ter dinheiro. Não temos tempo. Nós estamos numa sociedade consumista. E a sociedade consumista nos diz o quê? Quanto mais dinheiro você tiver, mais feliz tu serás. Certo? Depois de conseguir o tal dinheiro, não sente a felicidade. Pode até sentir, só que com um custo muito alto. Okay. Pode até sentir. Porque se calhar a felicidade, ele acha que a felicidade é viajar, vai resolver certos problemas. Mas a que custo? Mas se tiver o filho não bem orientado, a que custo? Essa é a questão. A que custo? Eu vou ter dinheiro, mas a que custo? Que custo? Um filho bandido é uma desonra para os pais. Sabe quando dizem assim, seu mal educado? Nós pais devemos nos sentir ofendidos. E tristes. Ok. Quando eu digo ao filho de alguém ser mal educado, é porque quem educa falhou. Eu, como pai, falhei. Então eu devo colocar a mão na consciência e rever isso. Ok. Quais são os reflexos da desestruturação familiar nos filhos? Quais são? O reflexo é dizer como é que é? Desorientação dos menores. Como é que isso acontece? É que o filho não tem um modelo de vida, primeiro ponto. Okay. Não tem um modelo. Então, qualquer situação que aparecer, para ele é uma referência. Nós estamos a ver pessoas, quando o filho não encontra referências em casa, vai buscar na novela. Mas, doutor, será que é aquilo vai buscar na televisão, que às vezes vemos pela rua, o menino vê alguém e diz, esse é meu pai, essa é minha mãe. Será que é falta de modelo? É falta de modelo. Escolhe quem ele encontrar é falta de modelo, porque ele precisa, é uma necessidade humana. Nós então somos seres gregários. Pequenas palavras. Olha, esse sou eu. Quer dizer, não se aceita também? Não, ele quando diz eu sou eu, é o modelo que ele encontra como referência. Ele gostaria de ser assim. Ok, certo. Ele diz assim, eu quero ser como o Messi. Eu quero ser como o boneco Y. Porque não encontra isso no pai. Ele não tem tempo de convivência com o pai ou com a mãe para ver nela o espelho. Ok, isso é muito algum preocupante. Pai do outro lado deve estar já a ficar triste. Meu Deus, eu ouvi isso ao meu filho. Certo. É preocupante. Certo. Quando ouvimos isso é porque ele não tem um modelo. Não tem modelo. A seguir. Não tem um modelo. Então qualquer indivíduo que aparecer em destaque, para ele pode servir como um modelo. Pode ser um bailarino, pode ser um bandido, qualquer um. E quando o filho tem um modelo, o filho ou a filha tem um modelo, ela diz assim, quando eu crescer, quero ser como a mãe. Olha que minha mãe faz isso. Olha que a minha mãe nessa situação, ela faz isso. Eu quando crescer, eu tenho que ser como a minha mãe.
Eu quando você tem que ser como meu pai. Eu vou trabalhar no sítio como meu pai, eu vou ser chefe como meu pai, você não... Ele tem um modelo. Então já com aquelas pastas. Ele tem um modelo. E quando não tem, vai procurar Isso já onde? ajuda bastante em um dia ele não olhar para o Não, mundo da criminalidade. porque ele vai fazer assim. É nada, meu pai nunca foi bandido. Pois é. Não, meu pai nunca mexeria nisso. Conhece o pai, sabe que o pai não faria certas Chega coisas no sábado, eu tenho que ir à igreja. com a família. Mesmo o pai é ausente. Mãe, vamos à igreja. Porque o pai aos Já sábados... foi orientado. Não, porque ele está a imitar o pai. Porque Sim, o pai de aos alguma sábados, maneira ele sim, foi foi orientado orientado. pela prática. Pois, pela O pai prática. sábado, às X horas, acordava para ir A igreja. à igreja. Ok. Tanto que a Eu não crianças posso em falar conversa, alto. Fulano, não fala assim porque Deus não gosta. Certo. Eu não É posso aquilo falar que os alto com a pais- mamãe porque o pai não fala alto Não com a fala babá. alto. Eu não posso falar alto com a minha colega da escola porque a mulher não se pode gritar. A mulher tem que ser tratada com carinho. E Porque mulher ele não se vê isso no bate. pai. Ele vê isso no pai. Ok. As crianças imitam. Elas escutam um pouco. Escutam muito, mas acatam um pouco pela audição. Quando vem o pai a gritar com a mãe, eles imitam na Vai fase adulta, também na escola, na criança. Vai estar com reproduzir. a mulher porque acha que é um ser inferior, porque o pai passa essa imagem. Se o pai for muito carinhoso, ele também será. Vai. Ele vai imitar. Tem maior tendência para Ok. este lado. Ok. Ok, tem maior tendência para este lado. Com exceção daquela que os médicos podem explicar melhor, mas a regra é essa. Já falamos da falta de atenção por parte dos pais, da falta de amor. Será que há mais algumas causas que podem estar no topo para a criminalidade? Para além da falta do afeto, da atenção, do amor, há mais algumas situações que façam com que a criança... Não, todas elas são consequências dessas que nós Todas elas citamos. são. Por quê? Quando eu tenho atenção com meu filho, eu vou saber com quem anda. E eu vou saber prevenir que ele cometa certos deslizes. Ok. Ok? Ele chega uma fase da vida que o indivíduo quer experimentar tudo. Ele pode até experimentar. Sabe aquela voz que lá te diz, não faça isso, Não faça. não faça isso. Exemplo prático. O filho pródigo foi, viveu, um dia se lembrou que Tinha um pai e e voltou. voltou. E se eu não tiver esse conhecimento, eu vou me perder até desaparecer. Ele precisa saber os princípios devem estar ali assente. E como humano, vai experimentar várias Vai coisas, experimentar. mas vai voltar. Ok. Vai voltar. Ok. É que nós na fase da adolescência é a fase crucial do ser humano. E nós vimos que na fase da adolescência, uns se ingraram, outros não. pereceram, outros foram para o álcool, outros ficaram na vida estancados. Por quê? Depende da base que você tem. base. Todos tiveram o mesmo caminho, tiveram as mesmas situações, mas cada um soube Vai para o seu... tirar exemplos diferentes, segundo aquilo que aprendeu lá atrás. Então, nisso já mostra que é importante que os pais conheçam os amigos dos seus filhos. Não é importante, é uma obrigação dos É uma pais. obrigação. Estamos a falar que o menor é um ser em construção. E se está a ser construído, está a ser construído o caráter do indivíduo, eu tenho que saber o que é que ele está a se alimentar para a construção desse caráter. Para que não sofra influências negativas. Certo. O que é que eu dou para meu filho? Há um desenho animado na televisão que tem, como é que é? Acho que é Mancha e o Urso, uma coisa dessa. Ok. Eu tenho uma sobrinha que imitava tudo o que ela faz. Aquele boneco é terrível. E ela às vezes pegava, voava. E a menina subiu numa elevação e também queria Isto voar. também. O que é que eu estou a permitir Perigo, que o meu perigo. filho assista? É. O que é que eu estou a permitir? O que é que eu estou a dar para nutrir a sua personalidade? Essa é a questão. Temos que estar sempre por perto. Isso é a questão. E depois você diz, meu Deus, eu oro sempre. Não. A oração sem ação é nada. Se eu oro, eu tenho de orar que Deus me capacite como pai. Que Deus me dê a discernimento para passar as ferramentas necessárias para que eu possa educar no caminho que Deus orientou que eu educasse
Para que não punam os filhos na fase adulta. Na fase adulta. Quer deixar algum conselho para os nossos ouvintes? Eu vou começar o conselho, se calhar, vai mais para os pais. Porque eu vejo a delinquência juvenil como consequência de alguma coisa. Não é a causa, é a consequência. A causa é a família, é a desestruturação da família. Então, apesar dessa correria que estamos envolvidos, nós devemos entender que os filhos é o final de tudo. O trabalho é o meio. Okay. Tudo que a gente conseguir é o meio. O fim é a satisfação de um dia educarmos seres úteis para a sociedade. Okay. Então não devemos descurar de passar tempos de qualidade com nossos filhos. Não devemos descurar isso. Porque não naquele momento que há aquelas conversas que a gente vai orientando e tudo. Certo. Orienta por palavra e por atos. Orienta por palavra e por ato. Quando o indivíduo tem tempo de qualidade com os filhos. E eles se lembram sempre na fase adulta. Sempre. Eles se lembram sempre dos momentos que passavam com os pais enquanto crianças. E olha, quem teve a educação dos pais certamente é um homem útil na sociedade. É um homem de valor, é um homem que se ingra na sociedade. Quando eu falo alguém que se ingrou na sociedade, quando eu falo quando alguém venceu na sociedade, nós temos um problema. Quando fala-se de vencer, pensa que êxito profissional. Não, eu tenho que vencer na vida. E há essa teoria de vencer na vida, competir com outro, eu tenho que ser como fulano. Não. Vencer na vida é eu vencer os meus medos, é eu vencer os meus obstáculos para ser uma pessoa melhor. Okay. Então devemos vencer na vida porque nós vamos ultrapassar barreiras nossas, lutas nossas. Ontem fomos mais ou menos, hoje temos que ser melhor, amanhã temos que ser excelente. Essa deve ser a nossa luta. E quando falo de excelência, é de pessoas úteis para a sociedade, para a igreja, para a família. Okay. É isso que é o mais importante. Porque o indivíduo, tem assim, um profissional tem que saber ser e estar. Porque eu posso até ter competências, mas se eu não sei estar, eu não sei lidar com as pessoas, eu não sou uma pessoa útil para a sociedade. Porque a ciência sem limite é um perigo para a sociedade. Vamos construir bombas atômicas, vamos construir coisa que coloca em causa a própria existência da humanidade. Por isso que eu disse, as pessoas têm que crescer com medo e respeito a coisa do outro. Para não extravasar. Para não extravasar. Quando eu educar o meu filho com limites, certamente eu terei a satisfação de dever cumprido, porque eu consegui colocar um ser no mundo útil para a humanidade. Okay. Então, vamos olhar a delinquência juvenil não como uma causa, é uma consequência de lares desestruturados. O que é que nós devemos fazer? Como cristão, devemos pedir a Deus que nos oriente. Se tivermos um filho que está a desviar, nos oriente a resgatar e a ressocializar este menor. E se não temos, então devemos pedir que Deus nos capacite a poder continuar a educar este menor, que é uma herança do Senhor no caminho de Deus. Okay. Olha, doutor, não me resta mais nada senão agradecer pela sua presença e muito obrigada por ter falado sobre o tema de hoje, que foi criminalidade juvenil como consequências da desestruturação familiar. Muito obrigada, doutor Gildo Laureano. Obrigado, irmã Calete. Saudações mais uma vez a todos os ouvintes. Muito obrigado por nos ouvirem. Ok. Olha, querido ouvinte, assim foi o nosso tempo, assim foi a nossa aula durante essa viagem agradável de aproximadamente
uma hora. Só me resta agradecer pela sua companhia ali do outro lado e dizer que o Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mocage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.